Nós, nos últimos trabalhos, nas últimas palestras, nós falamos detalhadamente sobre medo, estresse e síndrome do pânico. E hoje nós vamos fazer o encerramento e inclusive já dando o tratamento que a doutrina espírita recomenda. E dessa caminhada, né, que falamos inclusive da ansiedade, né, nós vamos repisar um conceito muito antigo da doutrina espírita, quando nos diz que toda a nossa vida começa pelo pensamento. E pensamento, inclusive, é uma das definições de espírito. Porque o pensamento é gerado pelo espírito. O cérebro, ele decodifica o pensamento, mas não produz o pensamento. Algum tempo atrás a ciência pensava que o cérebro produzia o pensamento, assim como a bilis, como o fígado produz a bilis, ou o estômago, o suco pancreático. Não, o pensamento é um produto do Espírito Eterno, que é decodificado para o mundo físico através do cérebro. E é decodificado através da linguagem escrita ou falada, né? Muito bem. Então a gente fala também na doutrina espírita, muito constantemente, sobre pensamentos negativos e as suas consequências. E nós estamos abordando hoje isso de uma forma absolutamente científica. Já não é mais a religião que fala, agora é a ciência, certo? Muito bem. Então hoje, nós já sabemos também, não é, com todos os meios de comunicação disponíveis, através da televisão, nós sabemos que todas as funções do nosso corpo tem uma representação dentro do nosso cérebro. Para mim movimentar um braço, uma área do meu cérebro é acionada, não é? E tanto é verdade que quando a pessoa tem uma paralisia, tem um derrame cerebral, uma área do corpo fica afetada. Ou a pessoa não mexe nenhum lado, nada do lado esquerdo, fica arrastando uma perna, porque aquela área do cérebro ficou afetada e não consegue mais realizar aquela função, não é? Muito bem. E nós queríamos nos referirmos hoje a uma área específica do cérebro, que até vou mostrar esse cartaz, para vocês se situarem. Eu queria falar do hipotálamo e do epitálamo. Olha o hipotálamo aqui, gente, tá vendo? Essa pontinha vermelhinha aqui, ó. Bem aqui, ó. Tá vendo? Dentro do nosso cérebro nós temos essa glândula que é responsável por toda a função, a correlação, a relação anímico-mediúnica das nossas vidas. Difícil, né? Anímico-mediúnica, mas não. É uma coisa facílima de se compreender. Anímico vem de ânima. Ânima é alma em latim. Quer dizer, meu, de mim, enquanto alma. Anímico sou eu. Mediúnico é o que vem do mundo espiritual ao meu redor, que vem dos espíritos que me cercam. Então é mesmo a relação de eu, alma, com os espíritos que me cercam. Então essa relação também está simbolizada dentro do nosso cérebro. E a área específica é aquele pontinho vermelhinho que vocês viram. Muito bem. Agora, vejamos só. Qual é a importância desse conhecimento? Vejam, como eu disse, agora é a ciência que está falando. A importância desse conhecimento é que quando os nossos pensamentos negativos atingem essa área do cérebro, o hipotálamo, eles vão gerar um hormônio que leva à depressão. É o hormônio ACTH.
O cérebro, essa glândula, quando ela recebe o impacto ou o impulso energético de pensamentos negativos, ou seja, energias negativas, ela produz um hormônio chamado ACTH. Esse hormônio é lançado na corrente sanguínea, obviamente, e percorrendo o corpo, ele vai fazer com que o pâncreas produza o cortisol, que é o hormônio específico do estado depressivo. Uma pessoa em depressão, colhendo o seu hormônio, vai se detectar lá uma grande quantidade de cortisol. Então, cortisol é o hormônio da pessoa depressiva. Como é que isso começou? Começou com um pensamento negativo. Qual é a outra importância desse ponto que eu gostaria muito de frisar? Porque nós entramos em perturbação espiritual. Porque a gente se vê nesses estados lastimáveis de distúrbio psíquico, de perturbação mesmo, chame como quiser, chame de encosto, chame do que você quiser, mas é esse estado que faz com que a pessoa venha ao centro desesperadamente para passar pela desobsessão. O que é que causa isso, né? É simplesmente porque os nossos irmãozinhos desencarnados, em cujas mentes ainda não luziu o entendimento evangélico, eles aproveitam dessas aberturas psíquicas que nós damos para se quiserem esse termo, encostarem em nós. E isso fica bem claro que ninguém recebe a influenciação de um espírito assim, trevoso, né, ou carente, sofrido, doente, qual seja ele, se ele não der uma abertura através de um pensamento negativo. Vamos ver na prática o que é que esses pensamentos representam. Por quê? Porque quando esses irmãozinhos nossos, que ainda estão nas sombras, se encostam em nós, se justapõem a nós, se aproximam de nós, termo quiser que seja usado, eles vão superdimensionar um problema que nós temos. Nós tínhamos um probleminha que vai ser superdimensionado. Dimensão vai dar uma dimensão muito grande no problema. Ele vai ficar um problemão, justamente porque tem uma entidade do lado que está aumentando aquilo, né? Até a pessoa ficar em absoluto desespero, né? Então são aqueles medos que ninguém sabe de onde vem. A pessoa tem medo de ficar em casa sozinha de dia. E se fosse medo dos nossos irmãos encarnados que invadissem a sua residência, até que tudo bem, a época é meio para isso, mas não é. Ela tem medo de uma coisa assim que vem de fora, de um desencarnado, tem medo de almas de outro mundo, tem medo de algo que nem ela sabe o que é. Então é um medo psíquico, que é aumentado pela presença de uma entidade obsessora. Medos assim que ninguém sabe de onde vem. Eu tenho medo de andar de barco. Mas como, né? Se você já tivesse entrado num barco que afundou, você quase morreu, tivesse dado uma voltinha no Batomushi, mas não, a pessoa tem medo, mas não sabe por quê. Tem medo de andar de barco. São medos que não consegue compreender por que é que ela tem. E são temores que são aumentados, então, pela presença desses nossos irmãos. As ofensas. Uma pessoa nos faz uma ofensinha, vira uma ofensona. À noite, aquilo vem na nossa cabeça, a gente não esquece daquilo, aquilo repisa, a gente perde o sono e só pensa naquilo e passa horas atormentado por uma coisinha de nada. De manhã a gente não consegue entender por que aquilo aconteceu. Foi porque uma entidade obsessora esteve aumentando o nosso problema, porque nós acolhemos a ofensa. Se nós não tivéssemos ficado ofendidos, ele não teria trabalhado aquilo. Muito bem. Então, pequenas ou não dores no corpo viram câncer. A pessoa chega para o Rubens e desespero total. Ah, eu estou desesperada porque eu acho que eu estou com um câncer. É uma dorzinha do lado, mas para ela virou uma dor imensa. Uma dor de cabeça já é um problema para um derrame cerebral. É assim, aquilo vai aumentado assim, as últimas potências por causa da presença do obsessor.
Ou então são detalhes insignificantes, né? O marido chega mais tarde em casa, ou a esposa cumprimentou carinhosamente um amigo, já é um processo de infidelidade. Aquele beijo carinhoso de um amigo fica ali martelando e a pessoa chega à conclusão de que o marido ou a esposa são infiéis. Ou é então um ciúme, né? Aquele ciúme que vai aumentando até chegar a um ciúme passional que faz que uma coisinha de nada leve a uma separação, quando não a um crime passional. Começou por um nada, um probleminha que foi aumentando. Pequenas desavenças em casa. A família se reúne para uma festa de Natal, alguém fala uma coisa, vem aquela briga, aquela ofensa, não era nada, a pessoa nunca mais fala com a outra. Fica anos e anos, a família não pode se reunir mais porque fulano não se dá com cicrano. E a pessoa diz, não perdoa, mas era tão pouco. Porque aquilo, e quando a pessoa quer perdoar, às vezes as pessoas me relatam que quando ela começa a desejar perdoar, porque leu um livro, porque ouviu a palestra, à noite ela não dorme, que aquele espírito, que alguém, né, a gente sabe que é uma entidade, fica dizendo que não perdoe mesmo, que ela estava com toda a razão, que não vai prestar, porque a outra vai ofender de novo. Quer dizer, é o trabalho dos nossos irmãos desencarnados. Muito bem, são esses os caminhos que nós percorremos, exatamente porque nós não atinamos para o Conselho de Jesus quando disse orai e vigiai para não cair em tentação. E nós percorremos esses caminhos que são de difícil volta. Mas muito bem, vale a pena nós nos reportarmos rapidinho sobre um conceito de Kardec que vai nos servir para as nossas reflexões. Kardec coloca assim, que no primeiro momento que a influenciação espiritual nos atinge, é como se fora o reflexo de um espelho. Você passa na frente do espelho, você se vê refletido, mas saiu dali e aquilo acabou. Então é como se um espírito nos chegasse para dizer que alguém nos ofendeu, que aquilo é muito grave, que temos que tirar desforra, e a gente jogasse, imagina, não me ofendeu, nem liguei para aquilo, estou muito acima daquilo. Seria só um reflexo no espelho da nossa alma. Mas, se a pessoa aceita aquela perturbação, aquilo já vira como que uma foto na sua alma, no seu perispírito. Vira como se fosse uma fotografia, fica estampado ali. E ela continua a remoer a ofensa, remoer, até que ela resolve se vingar. Quando eu encontrar, eu vou falar tudo que eu tenho direito e depois nunca mais eu falo com essa pessoa. Então aquilo vira uma forma pensamento, já não é mais uma fotografia, é uma forma. E é tão curioso que quando a pessoa se vê numa situação desesperada, que ela vem para a casa espírita e aquela entidade que estava obsediando ela é retirada, ela chegando em casa, ela ainda sente aquela forma pensamento, porque está lá, é filha dela. Criamos, é nosso filho. Aquela forma pensamento é sua. Então é muito comum a pessoa estar orando e ela sente aquela presença desagradável, como que alguém chegou. E ela pensa, mas como é possível? Eu estou orando. E aquela forma pensamento está ali perturbando. Dá muito trabalho, é preciso muita perseverança para eliminar nesse nível de coisas, e é justamente quando a pessoa está mais fragilizada pelo tempo que ela esteve se desgastando nesses pensamentos negativos. Muito bem, então, por imprevidência nossa, nós estamos agora em franco processo obsessivo. E esses pensamentos negativos, então, tornam-se uma constante no nosso dia a dia. Mas nós dizíamos, então, um pouco atrás, que o nosso cérebro comanda todas as atividades do nosso corpo. Até para levantar um braço, é preciso que uma zona do meu cérebro se manifeste e ordene aquele movimento. Muito bem. Nós sabemos que o nosso pâncreas produz a insulina e produz o suco pancreático. Sabemos que o nosso estômago produz o suco gástrico. Sabemos que o fígado produz a bilis.
Sabemos dos hormônios sexuais, uma série de hormônios que são produzidos pelo nosso corpo. E é o cérebro que ordena cada uma dessas produções, para que o fígado ou o pâncreas produza o suco pancreático ou os hormônios imunológicos, tem que haver um comando do cérebro. Como uma ilustração, como é que Jesus curava a lepra? O que é a lepra? É a degenerescência imunológica ao máximo. O corpo se desmancha, acaba toda a imunidade. E então, o que Jesus fazia? Ele atuava no cérebro da pessoa, na hipófise, e dava uma descarga de hormônio imunológico. A pessoa produzia esse hormônio imunológico a 1000, a 300 mil. E aí, mas era tão forte esse impulso que a pessoa se recuperava. Não havia milagre, era todo um processo físico. Muito bem. Então, os nossos pensamentos negativos, como dissemos, atingem essa área, que é o hipotálamo, e produz, então, o cortisol, faz com que o pâncreas e o hipotálamo dá ordem ao pâncreas. O pâncreas produz o cortisol e a pessoa fica depressiva, cada vez mais depressiva, não é? Muito bem. Então, vamos um pouquinho mais adiante e voltemos a Allan Kardec. Nós estamos nessa fase, então, que se nós já estamos produzindo tanto hormônio, que estamos num franco estado de depressão. E olhe que a depressão não é antônimo de ansiedade. Depressão e ansiedade são dois pêndulos. A pessoa, olha, está ansiosa, ela vai a 1000, depois cai na depressão. Depressão e ansiedade são dois pêndulos do mesmo estado psíquico. Muito bem. Então, se eu já estou nesse nível, se eu estou em franco processo obsessivo, eu já estou com aquela forma pensamento negativa que os meus pensamentos criaram ao redor de mim. Aí vejam, os irmãos, antes era um pensamento desestruturado, mas como eu não bani esse pensamento, ele virou uma forma física que um vidente poderia até ver, e agora é uma área do cérebro desestruturada. Agora eu tenho uma área do meu cérebro que está desestruturada. Estou num momento muito complicado. Ainda é possível o tratamento só na casa espírita. Se a pessoa tiver uma força de vontade, uma força orgânica, se o espírito foi forte o suficiente para comandar definitivamente, ela se restabelece só com o tratamento espírita. Mas há momentos em que é necessário tratamento médico, porque já é uma coisa celular agora. É preciso o uso de medicamentos apropriados. Para quê? Para que a pessoa tenha uma possibilidade, uma moratória para se recuperar. Mas vamos um pouquinho mais adiante. Nós dizíamos que o cortisol é o hormônio dos estressados. Ora, o corpo caminha num perfeito equilíbrio. No momento em que eu produzo um determinado hormônio, eu não produzo outro. Algum hormônio está ficando faltando. Se eu estou com excesso de cortisol, o outro eu não tenho. Qual era o hormônio que eu deveria ter? Eu teria que estar tendo uma produção adequada de um hormônio chamado serotonina e acetilcolina. Não fiquem preocupados em guardar nome. É só o que eu quero passar é o conceito. Qual é o conceito que eu quero passar? É que se eu estou produzindo muito cortisol, eu não estou produzindo esses dois hormônios que fariam com que eu estivesse alerta no mundo físico e podendo responder a todas as minhas atividades, não é? E aí, então, é que por ter uma queda desses hormônios, que me deixaria alerta, é que a pessoa vai ter uma perda de controle. Ela perde o prazer das coisas que ela mais gostava de fazer. Não quer mais passear, a família convida para sair, não, quero ficar em casa. E como é que ela quer ficar em casa? Quer ficar dentro do quarto, no escuro de preferência. Por quê? Porque no escuro, esse hormônio dela, que é a serotonina, transforma-se
na melatonina, que é o hormônio do sono. Lembra no Fantástico, uns anos atrás, que dizia, você tem insônia? Tome melatonina. Quer dizer, ninguém precisa tomar, porque o corpo produz naturalmente se você mantiver o corpo em equilíbrio através de pensamentos equilibrados. Não adianta ter pensamento desequilibrado, depois de depressão, tomar um medicamento. Para quê? O corpo é perfeito. Mas muito bem, se a pessoa estiver no escuro, ela fica mais mediúnica e fica mais fácil ao obsessor ficar passando pensamentos negativos para ela. Por isso que ele já diz, fica aqui quietinha, isolada. E a pessoa diz, não chega perto de mim, quero ficar sozinha, me deixa. E quer ficar no escurinho ali, bem tete a tete com o seu obsessor. Ela já perde até o seu prazer na sua convivência sexual com o seu cônjuge ou com o seu parceiro. Fica uma pessoa que já não guarda as coisas, ela diz que esquece tudo. Não é que ela esteja com falta de memória. Sua memória está lá, muito bem. É que ela não presta mais atenção nas coisas. Perdeu a capacidade de prender a sua atenção nas coisas que ela deveria ter. Perde o apetite ou come muito para se compensar. Perde o sono ou dorme muito para se compensar. Quer dizer, há todo um destrambelhamento, um desequilíbrio das suas funções orgânicas. Ela está em depressão. Muito bem. E quando nós vemos esses estados de irritabilidade, de nervoso em que a pessoa tem, ela perde ainda mais a sua energia. Cada explosão de nervoso é uma perda de energia lamentável. Nós sabemos disso, né? Não tem quem aqui não ficou nervoso pelo menos uma vez na vida e sabe o mal-estar que dá logo em seguida, não é? Mas voltemos ao nosso cérebro. Então, desgastado, carente, né? O nosso cérebro, coitado, se vê com todos os distúrbios que ele tenha capacidade de ter. E aí as pessoas começam a se queixar que perderam o controle sobre a sua vida. Vem aquele susto, vem a culpa, porque ela pensa, vou perder meu emprego, não dou mais conta do meu serviço. Vou perder meu cônjuge, porque eu já não consigo mais me realizar intimamente com ele. E começa a ver o medo pela perda de controle que faz com que a pessoa busque ajuda. Realmente, agora chegou a hora de buscar ajuda. Se a pessoa vem à casa espírita, ela vem para o tratamento espiritual e tudo que a doutrina oferece. Qual é a tecnologia espírita? É o passe, desobsessão, a água fluidificada e o evangelho no lar. Todo o resto não é tratamento espírita. Alguns centros incorporam, mas não faz parte do tratamento espírita. A rigor, nem a água faria. Mas a doutrina espírita, por razões científicas, adotou a água fluidificada, porque a água é uma grande carreadora de energias psíquicas. Muito bem. Foi importante notar aqui que tanto o tratamento médico como o tratamento espiritual, eles atingem as células, são químicos. Tanto que se a pessoa faz o tratamento espiritual e ela nunca muda de comportamento, ela acaba por o tratamento não faz mais efeito para ela. Porque atinge as suas células e ela não muda, as células se acostumam também com aquele tratamento, porque a energia que as células são químicos. Tanto que se a pessoa faz o tratamento espiritual e ela nunca muda de comportamento, ela acaba por o tratamento não faz mais efeito para ela. Porque atinge as suas células e ela não muda, as células se acostumam também com aquele tratamento, porque a energia que vem do médium é uma energia química. Nós estudamos isso largamente no curso de médiuns. Muito bem, ambos esses tratamentos, tanto o químico, através de medicamentos, como o espiritual, visam dar à pessoa uma moratória, que é um tempo para ela se repensar. Ela não tem mais condição, não tem mais jeito como ela está. Então retira-se o obsessor para que ela tenha tempo de repensar a sua vida. E também
Os neurolépticos, eles são de uma certa forma desobsessivos, eles retiram a entidade por um certo tempo, a entidade não se aproxima da pessoa, mas tem que ser por um tempo mínimo, para que ela tenha tempo só de se repensar, senão a partir daí aquilo faz o efeito inverso, danoso para o organismo da pessoa. E o que a pessoa quer é ao contrário, ela quer não mudar, ser a mesma pessoa e usar o medicamento para se livrar da entidade espiritual. E o que acontece com ela? Ela acaba destruindo o seu cérebro, matando os seus neurônios e ficando uma pessoa abobada, não é? Aí ela diz, eu não consigo me concentrar nem no evangelho. Não, porque ela está realmente destruindo os seus neurônios com neurolépticos que visa deixá-la tranquila para que a entidade espiritual não se aproxime dela, porque ela não quer mudar, ela não quer fazer a sua reforma interior, ela não quer mudar. Então, qual seria a nossa forma de agir nesse momento, né? Primeira coisa, reestruturar a forma de pensar, mudar completamente a forma de pensar e de agir, buscando agir de acordo com o Evangelho. Buscar a prática do bem pela prática da caridade. A prática da caridade é desobsediante. E também o estudo e a prática do Evangelho no lar. De posse dessas maravilhas evangélicas, a pessoa vai se reestruturando. Então, reestruturar o cérebro teria que ser, primeiro nós desestruturamos o nosso cérebro com pensamentos negativos. Pensamentos negativos são pensamentos de desamor. Era a inveja, era o ciúme, era o rancor, era o egoísmo por excelência. Pensamentos negativos de desamor desestruturaram o nosso cérebro, nos lançaram numa situação periclitante. Nós temos que voltar agora para uma retroalimentação positiva através dos caminhos do amor. E um dos caminhos do amor mais eficientes é a prática da caridade. Diz a nossa doutrina, fora da caridade não há salvação. A prática do bem e dos tratamentos que a doutrina oferece. Muito bem. Mas o que acontece conosco? Nós somos todos Natanael ben Elias. Lembra daquele personagem no Evangelho? Que ele vai a Jesus na sua cama, na sua esteira, segurado por 4 pessoas, e é levado aos pés do mestre. Fazia 38 anos que ele estava na cama, paralítico, esquálido, mal cheiroso, andrajoso, e aí Jesus o cura. E naquela mesma tarde, Jesus está de frente ao mar com Simão Pedro. Jesus se põe a chorar, e Simão pergunta para ele, não é? Mas mestre, por que choras? Foi uma tarde de grandes feitos, pois aquele Natanael ben Elias eu conheço há 38 anos, paralítico, todo mundo conhece, mestre. Vós o curastes, foi um grande feito. Diz, Simão, não me compreendem os homens. Eu choro porque agora, neste momento, Natanael ben Elias está numa taberna com mulheres equivocadas, bebendo, dizendo palavras equivocadas e dizendo que agora ele vai gozar a vida para compensar os anos que passou na cama. Quer dizer, para ele a cura foi pior, por isso eu choro. Nós somos Natanael ben Elias. Quando a gente sai do centro, agora está tudo bem, eu sarei, e queremos voltar àqueles mesmos comportamentos, a prática da inveja, do rancor, do ciúme, da maledicência, porque agora nós estamos com todo vapor, o médico deu aquela energia boa para a gente, estamos fortes para voltar outra vez ao nosso comportamento equivocado. Muito bem. Eis porque muitas vezes o tratamento espiritual não faz efeito. E é bom, é ótimo. A pessoa fica brava, o centro não presta, os médios são fracos, de repente eu vou lá para um bando onde são mais fortes. Não, nada disso. O tratamento do centro espírita kardecista é duradouro, porque ele é feito visando que a pessoa se reestruture psiquicamente, que ela aprenda a tomar conta de si. Porque se isso não acontece, vem a dor. E a dor, nós estudamos tanto, acaba por nos mostrar a concretude do espírito. Através da nossa dor, nós passamos a ver a nossa necessidade de mudança. Se não tiver jeito pelo amor, então que seja pela dor.
Mas nós queremos médios milagrosos, remédios milagrosos, que faça por nós aquilo que nós não queremos fazer. Então vamos resumir esses conceitos que trabalhamos durante várias semanas. Vamos resumir então no seguinte: eu devo a todo custo me motivar por todos os meios que estiver ao meu alcance, e o melhor meio que eu tenho ainda são as verdades eternas do Evangelho de Jesus. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você fará isso e muito mais. Olha as aves do campo, né? Perdoa 77 vezes 7. Se nós tivermos força para seguir os evangelhos, nós vamos começar a nossa cura, o nosso caminho de volta. A doutrina espírita está aqui para nos ajudar, com livros, ilustrações, literatura, de todos os níveis, para que possamos ler e assimilar dentro do nosso coração. Porque se a gente tiver a força de procurar por todos os nossos meios esses novos conhecimentos, nós vamos encontrar uma aceitação. Falar, realmente, agora eu aprendi pela minha doutrina que tudo isso que está me acontecendo eu busquei. Por todos esses pensamentos negativos que eu guardei, que eu aceitei dentro da minha mente, do meu cérebro, dentro de mim espírito, porque sou eu que pensa, eu espírito, e é por isso então que eu aceito e que eu devo procurar os caminhos do amor. Mas para que eu tenha essa aceitação, é preciso uma grande dose de humildade. Senão a gente acha que é o nosso marido que é o nosso problema, né? Que é a nossa esposa, que são os filhos, que são os amigos. Nós temos que ter uma dose de humildade para entender que o problema está em nós e que eu não posso mudar ninguém, eu tenho que mudar a mim. Já viram os meus problemas de caráter e tentar mudar os velhos hábitos, né? E as consequências dessa humildade vai nos trazer uma responsabilidade, porque agora eu sei, eu já aceitei, agora eu já tenho consciência, eu já aprendi, sou responsável pelos meus atos. Agora sei que tudo que eu fizer, me será cobrado. Uma responsabilidade. Se eu errei, acidente de percurso. Eu estou no mundo para aprender e erro. Mas devo imediatamente me arrepender e buscar retificar o meu erro. Sem dizer, não, mas eu errei porque o meu marido me levou a errar. Foi a minha esposa, foram meus amigos, foram meus filhos. Eu errei, eu devo mudar o meu comportamento. Primeira coisa, deixar de culpar os outros para olhar para dentro de nós, porque fica muito simples colocar a culpa nos outros e é muito complicado colocar a culpa em nós mesmos. E essa responsabilidade também, quando eu acertar, me dá uma grande alegria. Acertei, eu me esforcei e, portanto, agora eu sei que estou crescendo. E por outro lado, então, nós vamos entendermos que para ter fé, eu preciso da mente aberta. Estudamos isso nos dias anteriores. A fé raciocinada do Espiritismo. Conhecer a doutrina, ter fé. Entender que eu devo perdoar porque é bom para mim, não para o outro, já que eu não tenho nenhum dom de perdão para quem quer que seja. Que eu devo esquecer as ofensas porque é bom para mim. Porque quando eu faço a caridade, quando eu ajudo alguém, não é a ele que eu ajudo, é a mim. Porque sou eu que estou devendo. E eu sano uma pequena parcela da minha dívida. Então, desses conhecimentos, eu me mantenho fiel à minha trilha, a qual eu vim para fazer tais e tais coisas. Isso tem muito a ver, então, com a nossa comunicação com Deus, porque se eu sou fiel ao que eu vim fazer, eu estou em sintonia com o meu Senhor e posso ouvir as mensagens que Ele me dá. Qual é o efeito disso? O efeito disso é menos egoísmo, mais o desejo de caminhar na direção do meu próximo. Mente aberta é fazer silêncio.
Silêncio da maledicência, de falar mal das pessoas, de julgar as pessoas, de criticar as pessoas. É fazer silêncio de pensamento negativo para que o pensamento do divino possa penetrar em nós. Isso é ser mente aberta. E finalmente uma entrega a Deus. Se entregar a Ele, como diz o Evangelho, em tudo vos dou graça, Senhor. Por ser essa a vossa vontade para comigo. Porque a sua vontade é sempre boa, sempre digna, sempre justa. Não há injustiça em Deus, tudo que me acontece é para o meu bem e é justo. Então essa entrega, que Deus é Pai, é paternidade, Ele só quer o bem para mim, que eu não sou uma folhinha que roda daqui para ali, mas que estou sob a proteção do meu Pai. Bom, essa boa vontade, Jesus disse, não é? Bem-aventurado os homens de boa vontade. É a boa vontade, não era física, não era material, era a boa vontade de aceitação, era a boa vontade de entender o que o mundo espiritual espera de mim, era a boa vontade de encontrar as trilhas do meu caminho, era a boa vontade de me adequar àquilo que é necessário para mim. E qual é o resultado final de tudo que nós aprendemos? Uma serenidade, uma coisa boa. O contrário daquela ansiedade que nós tínhamos no comecinho do nosso estudo. Percorremos um caminho teoricamente, vamos ter que percorrê-lo na verdade, na realidade. Aquela ansiedade se transformou agora em serenidade. E para coroar todas essas realizações, é preciso ter muita coragem. Mas não é essa coragem, temeridade, que é saltar de um paraquedas para quebrar um recorde. É coragem de cor, que quer dizer coração em latim, mas agir. Agir com o coração. É muito difícil agir pelo coração. É preciso muita coragem. Porque o coração diz perdoa, mas o egoísmo diz de jeito nenhum. Vou parecer fraco, não quero, sou forte. Sou temerário, mas sou covarde. Então é preciso ter muita coragem para entender o coração, para atender o que ele quer que a gente faça. Vocês já perceberam que quando a gente atende o coração e perdoa, a gente é feliz. Mas quando a gente se vinga, o primeiro momento é de felicidade, né? E depois vem uma tristeza da queda, a tristeza de ter caído, de ter falhado. E o mais curioso é que os nossos irmãos trevosos, que ainda nos quais não usiu ainda a luz do amor, ele vai nos fazer, nos ofendermos de novo para nos vingarmos de novo, né? E depois mais uma ofensa, leva outros irmãos equivocados a nos ofenderem, e depois mais um desejo de vingança. E aquele que perdoa, para que fazer os outros nos ofenderem, né? A gente vai perdoar mesmo, então a gente acaba não sendo tão vítima de ofensas, não é? E mais ainda, porque o coração é muito sábio e vai nos dar os caminhos que nós temos que percorrer. E todo esse esforço que nós realizarmos vai nos levar a adquirirmos sabedoria. A sabedoria é o final. Por quê? Porque se eu tenho sabedoria, não vou errar mais. Se eu não errar mais, não tenho que pagar. Tudo que está me acontecendo foi porque errei porque era ignorante, não sabia, fiz errado, tive que aprender. Não há punição, não é punição que Deus nos dá, é a oportunidade de aprender, muitas vezes tem que ser pela dor. Mas agora eu já sei, estou sábia, não erro, já não tenho que aprender, não vem mais o sofrimento. E tudo isso a gente pode resumir numa oração, que é a oração da serenidade, que é assim: concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar as que podemos, e a sabedoria para distinguir umas das outras. Que o Senhor nos abençoe e nos dê a sua paz.